Nós falamos no bloco anterior da situação bastante preocupante ainda da Síria. E sobre esse assunto, eu converso com Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é presidente da Comissão da ONU que investiga a situação na Síria. Professor, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso CNN Prime Time. Agradeço muito sua participação. E eu começo perguntando como o senhor avalia esse dia seguinte à mudança de poder na Síria, essa troca de comando no país, das forças de Bashar al-Assad para esses rebeldes. Isso está acontecendo como se imaginava, professor? Boa noite. Oi, boa noite. Eu é que agradeço o convite de vocês. Ninguém imaginava o que ia ocorrer. Em novembro, nós percebemos que aumentou o enfrentamento das forças armadas da Síria e esse grupo, o HTS, que é o Comitê pela Liberação do Levante. Uhum. Então, não estava como havia acontecido nos meses anteriores. Mas ninguém no mundo fez uma previsão a esse respeito. Somente os países envolvidos, porque o grande vitorioso dessa situação é o governo de Israel, que conseguiu destruir praticamente a presença do Hezbollah e, por sua vez, a presença do Irã. A Rússia não tinha mais condições, ao mesmo tempo, de fazer a guerra na Ucrânia e defender o governo Assad. Mas, em termos, quer dizer, vários países devem ter sido informados. Nenhuma dessas rebeliões ocorre espontaneamente ou é alguma coisa inesperada. O líder, o al-Jolani, é um líder bem conhecido, de uma tendência sunita salafista, quer dizer, conservadora, integrista, ligada diretamente à religião, mas ele tem demonstrado algumas posições de grande moderação, dizendo que não vai retaliar, que não vai perseguir as minorias. Agora, a situação interna da Síria é a pior possível, 90% da população está abaixo da linha da pobreza, 16 milhões precisam de ajuda humanitária, falta de recursos da ajuda humanitária, 23% do budget da ONU estão disponíveis. E, por outro lado, a completa divisão de perspectivas dos Estados da ONU envolvidos na Síria, nesses últimos 13 anos. O senhor faz um resumo perfeito de toda a situação da Síria. Vamos tentar mergulhar em alguns desses pontos agora. Primeiro, que a gente está falando de um país muito dividido. No bloco anterior, mostrei um mapa com várias forças locais mais poderosas ali, dominando determinadas regiões. Agora não tem mais poder central. Esse país vai conseguir se manter por inteiro, professor? Olha, hoje é absolutamente improvável que nós possamos fazer uma decisão. Na realidade, essas forças que estão organizadas, elas não estão tão divididas. A partir da primeira, do HTS, o Tahrir al-Sham, que é essa principal força, do al-Jolani, que é o líder que tem aparecido, falou na mesquita, deu entrevistas a sua congênere americana, entrevistado por uma mulher, que é uma coisa absolutamente excepcional. Então, ele tem conseguido manter a coesão no grupo de alianças, quer dizer, que são outros grupos não estatais armados, alguns nacionalistas, alguns civis, alguns mais religiosos. Até agora, as forças têm sido muito disciplinadas, não se viu, houve uns saques no Banco Central, mas isso foi controlado. Não se vê nenhuma coisa parecida, por exemplo, do que nós vimos no Afeganistão quando os americanos saíram de lá. Tudo tem sido disciplinado, bem controlado. Mas eu digo até hoje, desde o primeiro momento até hoje, as coisas estão encaminhando. O primeiro manifesto do Conselho de Transição foi muito razoável, dizendo isso que eu acabei de repetir, mas cada país envolvido na guerra tem uma visão para a Síria, e isso vai ser muito difícil. Não foi à toa que a reunião do Conselho de Segurança, a respeito da qual eu não sei ainda nada, foi feita a portas fechadas, o que não é um bom sinal.
O senhor lembrou da situação do Talibã no Afeganistão. No começo, logo depois que eles voltaram ao poder, eles diziam também que iam manter um regime de liberdade. Não falavam necessariamente em democracia, mas um regime de mais liberdade, especialmente quando a gente fala das mulheres. Nada disso aconteceu. Em pouquíssimo tempo, as regras ficaram muito mais severas. O senhor já disse que essa nova liderança síria é mais conservadora e até colocou em dúvida um pouco isso, mas eu gostaria de perguntá-lo diretamente. O senhor acredita que teremos democracia, que teremos liberdade na Síria? Olha, democracia, não existe nenhuma democracia no Oriente Médio. Você tem regimes mais tolerantes e outros mais intolerantes. O currículo do Al-Jolani, ele é problemático, porque depois que ele saiu 5 anos preso no Iraque, ele fundou a sucursal do Al-Qaeda na Síria, que foi o Al-Nusra. Há vários anos ele abandonou isso. E na administração da província de Idlib, onde é um balaio de gatos, de lideranças, à medida que o governo foi conquistando territórios, foram enviando líderes e famílias para essa província que é bem ao norte da situação noroeste, a fronteira com a Turquia. A situação das mulheres em Idlib não é absolutamente igual ao que acontece no Talibã. Ele tem dialogado com lideranças civis, cometeu violações de direitos humanos, que nós informamos ao movimento e está em nossos relatórios, mas longe do que aconteceu no Afeganistão. E é um pouco prematuro dizer que isso vai desandar. Até agora, ele tem... Agora, quem ajudou... isso não acontece, como eu disse, não acontece assim por acaso. Ele teve apoios. Os uniformes são novos, eles têm armamentos moderníssimos, boatos que a Ucrânia teria até colaborado. Certamente a Turquia é o país que tem melhores relações com esse movimento. Agora, os Estados Unidos, a CIA, especialmente, tem um prêmio de 10 milhões de dólares para a cabeça do líder. Eles vão ter que negociar, porque não vai dar para trabalhar com essa nova administração. E, por outro lado, também você tem coisas imprevistas. Israel, depois de 50 anos, pela primeira vez, invadiu a zona não militarizada entre as colinas do Golan, como você sabe, ocupadas ilegalmente por Israel, e a fronteira com a Síria, tomando mais terras da Síria. Então, isso foi... Os Estados Unidos também fez várias incursões, vários bombardeios. Israel, a mesma coisa, alegando armas químicas, armamentos reunidos. Enfim, a situação é muito instável em termos de geopolítica.